Vamos falar agora ainda do nosso cenário local, gente, porque o aumento dos juros nos últimos anos fez com que startups passassem por uma queda nos investimentos. No Brasil, no primeiro semestre, para a gente ter uma ideia, só 32% do total investido em 2024 foi alcançado, cerca aí de 727 milhões de dólares. Para repercutir sobre esse impacto dos juros altos nos investimentos em empresas de tecnologia, inovação, vamos conversar agora com Guilherme Chernicharo, sócio da Hiker Ventures. Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo aqui no CNN Money. Obrigada por conversar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Um grande prazer. Obrigado pelo convite. A gente que agradece pela presença. Eu gostaria muito de entender, antes de mais nada, se a gente pode acreditar realmente mais a taxa de juros ou só a taxa de juros a esse cenário que a gente está vendo de queda de investimentos. Boa, com certeza tem um fator direto, né? Então, sem dúvida, o custo de oportunidade aí ele mudou muito. Então, quem consegue agora uma taxa de 14, 15% ao ano, né, com a Selic que está do jeito que está hoje, para entender em colocar num capital de risco, a atitude muda um pouco, né? E acho que além desse fator também, um fator importante foi um pouco da reprecificação dos ativos de tecnologia. Eu acho que a própria Nasdaq, que tem mais empresas para a gente pegar como exemplo, né? Lá em 2021, igual você citou aí, a gente teve o nosso recorde, né, no Venture Capital e talvez até um pouco não tão sustentável, então agora a gente está no chamado inverno, e essa reprecificação ela acabou gerando negociações com múltiplos muito acima do que a gente vem transacionando hoje, e com isso a sustentabilidade de algumas empresas, de algumas negociações também, a gente foi redefinindo e entendendo como que a gente chegasse num platô mais sustentável. Mas sem dúvida os juros é um grande fator aqui para o momento que a gente vem atravessando. A gente tem uma perspectiva, inclusive, de que talvez no ano que vem os juros passem a cair, mas é uma perspectiva do mercado como um todo, não é uma perspectiva ainda do Banco Central americano não, do Banco Central brasileiro, o Banco Central aqui do Brasil, que tem feito esse movimento de estar dependendo realmente dos dados, né? Dado a dado para entender qual vai ser o caminho. O quanto que esse cenário de instabilidade, esse cenário de depender de dados realmente tem prejudicado como um todo até as projeções para novos investimentos. É, total. A gente acabou de ver o Danilo da Nomad aí definindo o cenário como incerteza, né? Então acho que essa palavra também afeta um pouquinho o nosso cenário aqui. Sem dúvida, a gente também tem a expectativa de ter uma baixa, mas eu acho que essa tendência de ter uma maior responsabilidade do capital, ela veio para ficar. Então, a gente tá bem confiante aqui de que mesmo nesse cenário a gente consegue sim trazer múltiplos legais, um retorno legal para o investidor. E aí eu acho que como tendências também, além de uma possível redução, né, que você acabou de citar, esse aumento do IOF, ele também tem um impacto direto, né? Então, investidores externos, vários que a gente conversa aqui, a gente até vê uma certa vontade. E eu acho que na hora que a gente entender que tem um mínimo de estabilidade, essa incerteza ela passa a ter um pouco mais de previsibilidade, a gente consegue atrair também bons investimentos externos. E o próprio tarifaço do Trump também corrobora um pouquinho para esse cenário de incerteza, que no cenário de venture capital ele não é diretamente impactado no curto prazo, é difícil de a gente mensurar isso, mas sem dúvida gera uma retração e um ponto de atenção aí para a atração de investimentos também. Perfeito. Eu queria até entender com relação ao impacto do câmbio, porque a gente tinha no começo do ano, Guilherme, um cenário de projeção aí, de que o câmbio talvez chegasse aí no 7. Não foi o caso que aconteceu. Claro que a gente está falando de uma projeção muito pessimista, né? Porque a gente viu no fim do ano passado, começo desse ano, um dólar chegando a 6,30. Não é o caso, a gente está vendo o dólar desvalorizando bastante. O quanto que isso ajuda ou complica a vida dessas startups quando a gente olha em investimentos? Boa, e aí eu acho que nós temos que separar em alguns setores aqui, porque dentro do Venture Capital nós temos startups que já atuam fora do Brasil, que já têm Exato. investidores externos, e temos também a grande realidade do Brasil, que 98%, né, das saídas, dos sucessos das startups são feitas em valuations abaixo de 100 milhões de reais no próprio Brasil, né? Então, acho que o impacto para essas diferentes empresas de tecnologia, a gente poderia debruçar muito mais, mas sem dúvida, no geral, é um cenário positivo, né? A gente consegue atrair um pouco melhor investidores externos, a gente tem um volume de investimento de grandes fundos de investimento estrangeiros que atuam no Brasil e, consequentemente, a gente tendo essa baixa no dólar aí, a gente consegue ter um pouco mais de atratividade e ter um impacto positivo.
Agora, mensurar isso com um pouco mais de detalhes aqui, a gente teria que aprofundar muito mais, aí eu deixo para uma possível outra conversa. Não tem problema, a gente tem tempo por aqui. Eu queria até entender outro ponto também, Guilherme. Como é que os investidores estão reavaliando o risco também versus retorno para as startups latino-americanas? Boa. Aqui na América Latina, não só como Brasil, né, a gente teve uma retração, então você até citou aí que em 25 a gente já chegou a 727 milhões de dólares de investimento, esse número já foi próximo de 4 bilhões em 2021. Então, realmente teve uma mudança muito drástica. A América Latina, e não só a América Latina, o mundo como um todo, ele teve uma certa adequação desse cenário. E aí, falando de América Latina em específico, acho que tem dois fatores aqui que eu gostaria de pontuar. O primeiro é o quanto o México acaba sofrendo uma consequência um pouco maior desse tarifaço do Trump, né? E o México e o Brasil hoje representam a grande maioria dos investimentos de startup aqui na América Latina. E em 2024 a gente teve o México ultrapassando o investimento no Brasil pela primeira vez. Então, acho que não só a América Latina, né, como o mundo como um todo, a gente vê uma readequação. E a outro dado legal aqui para a gente citar é que em 2024 a gente teve o menor investimento em venture capital desde 2018, já registrado no mundo inteiro também. Eu acho que a América Latina aqui, sim, ela está sofrendo, mas não tão diferente quanto uma tendência global que a gente vê. E esse sofrimento aqui também, eu acho que é legal depois a gente mostrar que tem grandes oportunidades e que, sim, a gente vê com muito bons olhos aqui na Hiker, inclusive. Perfeito, eu até queria entender um pouco mais sobre essa tendência global que você traz para a gente, mostra até para entender se é uma questão que é pontual, é por causa dessa incerteza que a gente está acompanhando nesse ambiente externo como um todo, ou é um cenário específico que pode vir a mostrar uma tendência realmente para os próximos anos? Eu acho que um pouco dos dois, sem dúvida, essa incerteza, ela afeta o globo como um todo. E eu acho que um dado legal para a gente trazer aqui, então, igual eu citei, a gente teve em 2024 o menor patamar de investimento, né? Em 2021 ali a gente teve um volume muito fora da curva, grandes fundos de investimento fazendo alguns investimentos aqui que realmente saltaram aos olhos, né? E hoje a gente já teve uma readequação. E aí eu acho que um fator legal para a gente trazer é que o primeiro trimestre de 2025, pensando nesse âmbito global, ele já foi um ano melhor do que o quarto trimestre de 2024. Então isso mostra que tem alguma coisa aqui que a gente pode ter uma tendência legal. Agora, o grande ponto disso ter acontecido foram alguns investimentos, principalmente em inteligência artificial, que a gente teve alguns investimentos aqui fora do padrão, né? Então, isso acabou trazendo o número para uma perspectiva legal, mas como um todo, a tendência global também a gente vê que é uma tendência de mais sustentabilidade, né? Empresas que exigiam um capital intensivo, de crescimento a qualquer custo, isso com certeza está sendo revisto e os investidores já estão se readequando, não só Brasil, América Latina e o mundo como um todo, então essa tendência também está muito forte no globo como um todo. Aproveito também para perguntar, Guilherme, de que maneira o capital local está contribuindo para amortecer esse choque dessa falta de investimento e de capital estrangeiro chegando. Você diz o capital local só Brasil? Pode ser América Latina, olhando para fundos domésticos, investimentos. Boa. Hoje a gente vê uma quantidade de fundos brasileiros aqui muito influentes, né? E aí acabou de sair uma notícia recentemente também de um novo fundo japonês que está vindo no Brasil e vai representar uma alavancagem muito grande também. Então, a gente tem uma dependência grande do capital estrangeiro e esse colchão interno, a gente vê que tem grandes fundos aqui que tem capital, sim, disponível para investimento. Então, acho que o grande recado aqui é que, apesar desse inverno, desse momento que realmente está muito menor do que o que foi antes, a gente vê sim um capital disponível, a gente vê sim bons empreendedores conseguindo captar. Então, se a gente pegar nos últimos 10 dias aí, a gente teve mais de 300 milhões de reais investidos em né, um terço de um mês aí. Então, acho que o cenário interno aqui, Brasil e América Latina como um todo, é de que existe sim um capital disponível, existe um capital sustentável aqui para essas empresas, mas de maneira muito seletiva e que esse colchão, né, digamos assim, ele sem dúvida
acho que está bem disponível aí para bons empreendedores, para bons negócios, e não acho que é a falta do capital, e sim como a gente está utilizando ele da maneira mais sustentável possível. Perfeito. Até aproveito para te perguntar, para a gente entender um pouco mais sobre esse cenário, ainda mais, né? Em quais setores, em quais indústrias essas startups elas estão conseguindo driblar esse cenário escasso e fazer esse movimento contrário? Você mencionou o cenário de IA, né? Tem um outro setor, alguma outra indústria que está conseguindo ainda assim reverter esse cenário e ir na contramão? Boa. Acho que para todos os setores aqui a gente vai ter bons exemplos, né? Mas acho que no É. geral, para a gente exemplificar um pouco dessa pergunta, sem dúvida as fintechs, elas sempre foram e vão continuar sendo aqui, com certeza no curto prazo, o maior investimento, a maior atração. E esse fundo japonês que eu citei para você, ele veio focado em levar tecnologias financeiras utilizadas no Brasil para fora. Então, a gente realmente tem aqui muitos cases legais, a gente vê uma tecnologia muito legal, né, por toda a complexidade que o nosso sistema traz também para esses empreendedores. Então, sem dúvida, a fintech é a primeira de todas, e a gente vê dois outros setores que também estão chamando um pouco de atenção em termos de volume de investimento. O segundo são startups do agro, né, as agtechs que a gente chama, e o terceiro setor também são as food techs, então startups aqui de alimentos e bebidas, varejo também. A gente vê um volume bem legal, mas igual eu falei, eu acho que para cada setor aqui, se a gente fizer de uma maneira seletiva e achar bons empreendedores, é possível achar bons negócios. E inclusive na área da saúde também, que foi um quarto setor aqui que eu tenho que pontuar que ele é bem relevante também a nível Brasil. Eu vou aproveitar que você citou as fintechs, a gente teve recentemente uma operação envolvendo fintechs e o PCC também. Queria entender, e com atualizações que foram anunciadas também pelo próprio governo, pela Receita também, de que agora as fintechs, elas respondem, elas funcionam como bancos tradicionais mesmo. Eu queria entender o quanto que isso pode complicar o cenário para as fintechs, porque a gente ouviu pessoas aqui, a gente ouviu associações que representam fintechs e eles falaram para a gente que já estava na hora desse movimento acontecer. Queria entender se isso, de certa forma, pode ter piorado ou não esse cenário de investimentos. Legal. Eu acho que, pelo contrário, ele trouxe ainda mais segurança e clareza, tanto para o investidor quanto para o empreendedor sério, né? Eu acho que tinha muita empresa se chamando de fintech, sem ter, de fato, toda a credibilidade para executar um bom trabalho e fazer da maneira correta. Então, todas essas mudanças aí, a gente tem algumas fintechs aqui no nosso portfólio. A gente viu que a gente teve que se readequar mais ainda, mas eu vejo com muito bons olhos tudo que aconteceu. Então, a gente vê agora uma camada de rigidez ainda maior, e eu acho que para as fintechs que já vinham fazendo de uma maneira correta, de uma maneira bem transparente, esse efeito sim causou alguns pequenos ajustes, mas não acho que seja nada que, de fato, bons empreendedores e bons negócios já estavam trilhando. Então, eu vejo com muito bons olhos todo esse movimento e era mais do que necessário, até para gerar mais segurança ainda para os nossos investidores e todo o ecossistema de tecnologia em fintechs aqui do Brasil. E para a gente encerrar, queria só te perguntar também um outro cenário, olhando para esse cenário de estabilização, talvez uma recuperação, você enxerga quando que seria esse momento, apesar dessas incertezas? Boa. Eu acho que a gente entender que teríamos uma volta abrupta, né, perto do que era, que a gente vai recuperar de alguma maneira os patamares de 2021, eu não acredito nisso. Então, eu acho que o inverno das startups, ele realmente está passando por uma transição e de que a gente tem que estar muito mais preparado para isso, né? Então, acho que agora o capital ele ficou muito mais seletivo, muito mais criterioso e eu vejo isso com bons olhos. Então, eu vejo que existe sim uma tendência de seleção, de sustentabilidade, de filtrar melhor modelos de negócios, operações sustentáveis e que dessa maneira, com certeza, o Venture Capital tem tudo para trazer bons retornos para os investidores e acho que, de uma maneira geral, acreditar que vamos ter a volta a patamares de investimento próximo de 2021 não é algo que eu acredito, mas sim que a gente tem uma tendência de mostrar ainda mais resultados e dados positivos do Venture Capital, mesmo nesse cenário que pode ser, inclusive, uma grande oportunidade de fazer boas aquisições e entrar em empresas com valuations muito mais reais e sustentáveis. Muito bem, nós conversamos com Guilherme Chernichar, o sócio da Hiker Ventures. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui. Volte sempre no CNN Money. Muito obrigado, boa tarde para todos. Até mais. Obrigada, uma boa tarde.